Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. E hoje gostaria de dedicar este vídeo de uma maneira muito especial ao nosso glorioso São José. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da pessoa de São José, da vida de São José, porque, afinal de contas, ele é o pai de Jesus e é também o nosso pai espiritual. Por isso, vamos dedicar o nosso vídeo de hoje a falar um pouquinho a respeito dele. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, é uma alegria nós podermos falar e meditar um pouco sobre a vida do nosso querido e glorioso São José. Agora, na próxima quarta-feira, no dia 19 de março, como nós sabemos, nós teremos a festa, no mundo inteiro, a festa de São José. E nada melhor do que nós falarmos um pouco sobre ele, né? São José é uma figura que, ao longo de muito tempo, ficou meio que esquecida, né? Não significa que a igreja não falava de São José, não honrasse São José. Entretanto, nós sabemos que a figura de São José foi, de certa forma, deixada um pouco assim às escondidas. E nós temos a certeza de que, nestes tempos em que nós vivemos, Deus mesmo está movendo a igreja para que nós despertemos para São José, para a figura de São José. Nós vemos aí, há mais ou menos 150 anos, um movimento, desde o Papa Pio IX, quando ele proclamou, então, São José o patrono universal da igreja, o patrono da Igreja Católica. Nós vamos vendo um movimento ao longo desses anos de devoção a São José. Igrejas construídas em honra a São José, catedrais, até mesmo basílicas em honra a São José, uma devoção que começa a explodir no mundo inteiro, congregações fundadas em honra a São José. E agora, nestes tempos em que estamos vivendo, nós tivemos a proclamação do ano dedicado a São José. O Papa Francisco, no ano 2020, proclamou então um ano inteiro dedicado a São José. E nós vemos também um novo movimento surgindo de consagração a São José. Da mesma maneira como nós vimos um explodir, não é, de devoção à Virgem Maria nos nossos últimos tempos, principalmente a consagração, a escravidão total à Virgem Maria, de São Luís Grignon de Montfort, nós vemos também agora uma consagração a São José que se levanta e começa a, digamos assim, ser suscitada por Deus em pequenos grupos, mas que eu tenho certeza, e eu digo isso com toda certeza, esses grupos se espalharão pelo mundo inteiro. A começar aqui, claro, no mundo inteiro, mas nós falamos do Brasil, então nós já estamos vendo pequenos grupos de consagrados a São José, e eu tenho certeza, falo sem medo de errar, de que Deus vai fazer um movimento de devoção a São José no Brasil inteiro e no mundo todo, porque este é o tempo de São José, este é o momento que Deus escolheu para suscitar esta devoção. Por isso que nós já possamos, então, claro, começar a render o nosso coração, a entregar a São José, a consagrar a São José também a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, consagrar a Ele. Assim como nós consagramos a Virgem Maria a nossa vida inteira, nós também vamos consagrar a São José. Veja, na ordem da graça, nós temos a seguinte estrutura. Em primeiro lugar, nós temos Deus. E o culto a Deus é o culto de latria, ou seja, o culto de adoração. A adoração é somente devida a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Somente a Deus nós devemos amar e adorar de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Depois de Deus, nós temos o culto abaixo, que é da hiperdulia, que é um culto dedicado à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, ela merece a nossa veneração, não a nossa adoração, porque ela não é Deus, ok? Então, tanto que nem é chamado de latria, não é o culto à Virgem Maria, é o culto de dulia. Então seria hiperdulia. Por que hiper? Porque é
a grande veneração, porque a Virgem Maria está acima de todos os santos, ela é a rainha de todos os santos todos são devotos e são filhos de Maria, portanto ela está acima de todas as outras devoções. Depois nós temos, abaixo da Virgem Maria, o culto de protodulia, que seria o culto dedicado a São José. Logo abaixo da Virgem Maria nós temos São José. Proto significa primeiro. Então, o primeiro culto de veneração é a São José. Por quê? Porque São José, ele é o pai de Jesus, ele é o pai espiritual de Jesus. Nós sabemos que São José não teve relações com a Virgem Maria, nós sabemos que o Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Mas a Virgem Maria, quando o anjo apareceu para ela já era casada com São José. Sim, é isso mesmo. Ela já era casada com São José. Porque para os judeus, quando a gente tem. Na Bíblia diz, né, que ela estava prometida em casamento, mas aquela união, que já seria uma espécie de noivado com São José, já era considerada um casamento. A Virgem Maria já era considerada a esposa de São José. Para um judeu, na realidade judaica, na cultura judaica, a Virgem Maria já era, portanto, esposa de São José, e José já era marido de Maria. Então, quando o Verbo se faz carne, nós já temos aí o Verbo se encarnando numa família, num seio familiar. E, portanto, São José é sim o pai de Jesus. Ele é o pai. Veja bem, assim como Deus escolheu a sua mãe desde toda a eternidade, a Virgem Maria foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a sua própria mãe. E esse é um caso especial porque é o único caso em que o filho escolhe de qual mãe ele quer nascer. Isso é o único caso na história da humanidade. Então Deus, desde toda a eternidade, escolheu a Virgem Maria para ser a sua mãe. Mas também, desde toda a eternidade, Deus escolheu São José para ser o seu pai. Deus podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Então ele escolhe São José, desde toda a eternidade. São José estava prefigurado. Aliás, o José do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, ele já é uma figura, uma prefiguração do nosso São José. Porque ele é aquele que vai prover, aquele que vai sustentar a família, ele que vai dar o sustento para a Sagrada Família. São José é o guardião da Sagrada Família. Ele vai cuidar de Maria e de Jesus. Os bens mais preciosos do Pai é a São José que Deus confia. Ele confia a São José, a guarda da Sagrada Família, a guarda de Maria e de José. Ninguém amou mais Jesus do que a Virgem Maria, mas ninguém amou mais Jesus do que São José. E a ninguém Jesus dedicou mais tempo e mais amor do que aos seus pais. Quando Jesus se perde lá, não é? Ele está no templo e Maria e José ficam procurando Jesus por 3 dias. Quando a Virgem Maria encontra Jesus, ele diz: você não sabia que seu pai e eu estávamos à tua procura? Quando Jesus vai ser circuncidado, quem é que faz essa circuncisão? É o próprio São José. A quem? Quem é que dá o nome de Jesus ao menino? É São José. E era a função do pai dar o nome à criança. Portanto, nós sabemos que o próprio Deus instituiu São José como pai, o pai do próprio Deus. O pai do próprio Deus, o pai espiritual, não carnal, porque aí nós sabemos que, não é? Como eu já disse, não houve uma relação, mas ele se entregou. Jesus chamava José de pai. Jesus se referia a São José como pai. Imagina a primeira vez que São José escutou da boca do próprio Deus a palavra papai. Então São José é este homem especial. E para que ele fosse o pai do próprio Deus, ele teve que ser preparado. Deus deu a ele graças extraordinárias para que ele pudesse cumprir essa missão. Deus colocou ele como administrador, o administrador dos seus bens. Portanto, quando nós precisamos de uma graça referente à questão financeira, por exemplo, de trabalho, nós pedimos a São José. São José está acima de todos os outros santos. Para os outros santos, nós prestamos um culto de dulia, que é veneração. Mas para São José é protodulia, porque é o primeiro que merece a nossa devoção. Depois, é claro, a Virgem Maria, que está acima de São José. Mas São José é o nosso padroeiro, é o nosso pai espiritual. Veja bem, o São José,
cuidou de Jesus, não é verdade? Protegeu Jesus. A missão de José era ser um pai para Jesus, um pai aqui nesta terra. E claro que Jesus tem a São José o mesmo amor filial que tem no céu hoje. Mas veja bem que interessante. São José, ele cuidou de Jesus, do corpo de Cristo, não é? A cabeça e os membros. São Paulo não diz para nós que nós somos os membros do corpo de Cristo? Que Jesus é a cabeça e nós somos os outros membros do corpo de Cristo? São José foi o pai de Jesus por inteiro. E se ele era o pai de Jesus por inteiro, ele era pai não só da cabeça, mas ele era pai de todos os membros. Portanto, São José é também o nosso pai espiritual, é o nosso protetor, porque ele cuidava da cabeça, mas também do corpo todo de Cristo. Então nós temos que ter esta devoção, este amor que Deus mesmo está suscitando. E que nós possamos então pedir para São José cuidar de nós, que nós apresentemos a São José as nossas necessidades, que nós peçamos a Ele para que Ele possa cuidar de tudo, que nós nos consagremos a São José, que a partir de hoje nós possamos todos os dias fazer uma consagração, uma entrega das nossas intenções, dos nossos desejos, da nossa família, não só à Virgem Maria, mas também a São José, porque Deus se confiou a eles. Veja, se o próprio Deus se entregou a eles para ser cuidado por eles, nós também devemos. O mesmo caminho que Jesus trilhou, nós devemos trilhar. Se ele se consagrou, se ele se entregou a Maria inteiramente, se ele se entregou a São José inteiramente, quem somos nós para também não nos entregarmos? Amém? Que este vídeo, meu irmão, tenha ajudado você a entender a importância de São José e que saiba, cada dia mais Deus vai mover os corações dos seus filhos no mundo e no Brasil para esta devoção e consagração a São José. Amém? Meu irmão, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, um comentário, divulgue este vídeo para mais pessoas, para que nós possamos espalhar a devoção a São José a mais e mais irmãos. Amém? Que nosso Senhor Jesus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.